Amém. Você pode sentar no seu lugar. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 46. Nós leremos o versículo 1 apenas. Salmo 46, versículo 1. Acesse aí no seu celular. Quem sabe a gente não possa também recitar juntos, não é? Enquanto você abre, enquanto você acessa aí, eu gostaria de compartilhar o tema da mensagem para nós nesta noite. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? No Salmo 46:1, na versão da Nova Almeida atualizada, diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Acho que dá para a gente dizer juntos aqui, não dá não? Vamos dizer aqui? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O livro dos Salmos, ele é uma coletânea de cânticos, são 150 cânticos e orações que expressavam a vida espiritual, ou expressam a vida espiritual do povo de Deus e que era utilizado pela nação de Israel. Nessas expressões de adoração, você tinha sentimentos ali de alegria, de dor, de súplica, de confiança. Era, na verdade, um inário que eles usavam ali para as suas liturgias, valiam tanto para o culto público como também para a sua vida pessoal, para a sua devoção pessoal. Os Salmos contêm poemas inspirados por Deus, muitos deles compostos, para serem cantados com acompanhamento musical, como é o caso deste salmo, E eles revelam ali a relação íntima que cada um dos seus autores tinha com Deus. O salmo, portanto, ele traz palavras das pessoas, dos homens, dos autores para Deus. Diferente muitas vezes de um livro profético, onde você tem o profeta trazendo palavras de Deus para o ser humano, como diz lá, por exemplo, assim diz o Senhor, não é? Aqui não, aqui são as pessoas expressando os seus sentimentos para Deus, a respeito daquilo que elas estão passando, a respeito daquilo que elas creem. E os salmos, eles têm esta aplicação devocional prática, que é também extremamente relevante para as nossas vidas. Eu não sei se você tem hábito ou não de ler um salmo, mas se um dia você estiver triste, sabe o que você pode fazer? Leia um salmo, como por exemplo o Salmo 42:5. Por que você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Talvez você não consiga muitas vezes expressar suas palavras, os seus sentimentos em uma oração a Deus, num momento de dificuldade, de lutas. Sabe o que você pode fazer? Ore um salmo. Sim, ore. Por exemplo, Salmo 69, de 1-3. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas e estou sendo arrastado pela correnteza. Estou cansado de clamar e a minha garganta secou. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por meu Deus. Olha só, a angústia da alma era tão grande que ele se coloca ali numa situação como se ele estivesse sendo afundado diante de um lamaçal, sendo coberto por águas e precisava de alguém para salvá-lo. Essa era a condição da sua alma quando o salmista escreve o Salmo 69. Mas talvez não, talvez você está feliz, e talvez você quer louvar, quer exaltar o nome de Deus, e você não sabe ali quais palavras usar para esse louvor de adoração, e aí você pode de repente então cantar um salmo, como o Salmo 104, 1 e 2. Bendiga minha alma o Senhor. Senhor Deus meu, como tu és grandioso, estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Talvez a sua condição seja de alguém que está vivendo uma injustiça. Você está passando por uma injustiça pessoal. As pessoas estão passando você para trás. Você foi caluniado. Você sofreu um golpe. Alguém te traiu. Alguém puxou o seu tapete.
lá no trabalho, e você quer orar e você não sabe como orar. Declare, desabafe, lendo um salmo, orando um salmo diante do Senhor, como por exemplo, Salmo 37, 23, 24, alguns outros versículos diz: o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O 32, versículo 32, o perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Então, os salmos, eles podem ser usados para a nossa aplicação devocional pessoal. Eles são classificados em muitos tipos de salmos: salmos de louvor, salmos de adoração, de lamento, salmos messiânicos que falam a respeito da vida de Jesus, salmos de sabedoria. O Salmo 46 que nós lemos, ele é um salmo que expressa confiança. Ele está, juntamente com os salmos 47 e 48, entre aqueles que são classificados como hinos de triunfo. Eram canções entoadas em ocasiões de guerra. Agora, ainda que este salmo fosse um salmo para ser entoado como uma música de forma pública, ele revela para nós também uma aplicação devocional muito íntima, pois ele define quem era Deus para os autores do salmo. Eles definiam Deus como sendo o seu refúgio, a sua fortaleza e o seu socorro bem presente. Ou seja, Deus era aquele que se fazia presente, Deus é aquele que dava a proteção. A minha pergunta, então, novamente, é: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Eu não estou fazendo aqui uma pergunta teológica, que o Guilherme vai ter que responder muito em breve. Seu concílio, amigão, vai chegar. Quem é Deus? Fale para nós. Né? Eu não estou fazendo aqui uma pergunta teológica. Eu não estou fazendo aqui uma pergunta a partir de leituras históricas ou filosóficas. Não é uma pergunta para ser respondida a partir de experiência de outras pessoas, de algo que você viu ou acaso tenha escutado. Jesus, ele fez essa pergunta a respeito de si mesmo para os discípulos. Lá em Lucas capítulo 9, versículos 18 a 20, o texto bíblico diz que certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Jesus vira então para os discípulos e pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Pedro respondeu: tu és o Cristo de Deus, tu és o Messias, tu és o ungido de Deus. Ele cria que Jesus era Deus. Quando eu pergunto quem é Deus para você, eu quero que você reflita sobre quem é Deus a partir da sua experiência pessoal. Naturalmente que a Bíblia toda, ela é a revelação de Deus para o ser humano. Mas se esta revelação, ela não nos leva a caminharmos mais próximo deles, ela não nos leva a um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, nós não descobriremos quem é Deus para nós. Se nós não desenvolvemos uma experiência de fé com Deus, nós não saberemos quem é Deus. Não é conhecido o contexto aqui da escrita do Salmo 46, mas muitos estudiosos, a maioria deles entende que possivelmente este salmo foi escrito no contexto do século 7, 8 antes de Cristo. Naquela época, bom, vocês sabem que Israel foi dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Mas nessa época, o Reino do Norte já não existia mais.
ele foi totalmente destruído por um império, o Império Assírio, governado e dirigido naquela época pelo rei Senaqueribe. E aproximadamente 20 anos depois dessa destruição, Senaqueribe ele vinha invadindo todos os países próximos ali da região e dominando. Era goleada. Ele chegava lá, pá, dominava mais um, matava o rei, acabava com o povo, dominava, escravizava. E aí o que acontece? Ele chega até o reino do sul, que era o reino de Judá. Naquela época, Ezequias era o rei de Judá. E aí então o que ele faz? Judá, Jerusalém, né, que era ali a capital de Judá, ela era toda cercada, fortificada, e Senaqueribe ele leva então os seus exércitos e ele rodeia toda a cidade. Ninguém entrava, ninguém saía. Você já imaginou, de repente, né, uma cidade ou um país ser cercada por exércitos, tanques de guerra, porta-aviões, aviões bombardeiros? Foi o que aconteceu com Jerusalém. Foi o que aconteceu com Jerusalém. E aí o que acontece? O rei Ezequias, diante daquilo, ele vai e consulta o profeta Isaías. E ele consulta o profeta Isaías e fala: Isaías, eu preciso entender do Senhor, se ele vai nos livrar, se ele vai nos socorrer. E quando o rei Senaqueribe sabe que ele havia ido até o profeta, lá no segundo livro do Reis, capítulo 19, versículo 10, fala que o rei da Síria, ele fala assim, ele escreve uma carta para o rei Ezequias de Israel. E ele diz assim, versículo 10, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. E aí ele começa a listar todas as cidades e todos os reis que ele já havia destruído. E ele ali cita como ele derrotou os reis de Gozã, de Arã, de Rezefe, de Telassar, Amate, Arpade, Sefarvaim, Ena e Iva. Aproximadamente 10 reinos. E Ezequias, então, ele pega aquela carta, ele está dizendo assim: eu sou o próximo. E ele pega aquela carta, e ele sabe o que Ezequias faz com aquela carta. Ele se prostra diante de Deus, ele vai até a casa do Senhor, e ele abre aquela carta, e ele coloca aquela carta diante de Deus, e ele lê aquela carta para Deus. Ezequias faz o que todo ser humano deveria fazer em qualquer situação. Ezequias faz aquilo que eu e você deveríamos fazer diante das nossas lutas e das nossas dificuldades. Expor diante de Deus as cartas que muitas vezes chegam às nossas mãos. Versículo 14, 16, segundo Reis 19, vai dizer: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. As primeiras expressões da oração de Ezequias era de alguém que sabia quem era Deus. Para ele, Deus era o Deus criador dos céus e da terra. Para ele, Deus, ele era o Deus de Israel, mas não apenas o Deus de Israel. Ele era o Deus de todos os reinos. Ele era o Deus de todas as nações. Ele é o Deus que governava todo o mundo. Ele era o Deus todo-poderoso, ele era o Senhor dos exércitos, ele era o Deus da guerra, ele era o Senhor das batalhas, ele era o Senhor que ia à frente, ele era o Senhor que protegia o seu povo. Ele tinha convicção de quem era Deus, não porque ele apenas tinha lido nas Escrituras, não porque ele apenas conhecia o Salmo, mas porque ele tinha um relacionamento íntimo e pessoal com o Deus Todo-Poderoso. E ele sabia que ele poderia se colocar na presença do Senhor. E ele continua a sua oração dizendo: inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, ó Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos
das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Quem é Deus para você? Qual é a carta que você, porventura, recebeu em suas mãos hoje? Qual é a carta que você traz nas tuas mãos? Qual é a carta que talvez tenha tirado o sono, ou vem tirando o seu sono na hora de dormir? Talvez um diagnóstico médico seu, de alguém querido. Talvez a iminência de um divórcio. Talvez uma injustiça pessoal. Talvez um oficial de justiça bateu a sua porta. Talvez uma perseguição no trabalho, um assédio moral. Talvez você recebeu uma carta de demissão, uma reprovação no concurso. Talvez a sua carta seja um filho afastado de Deus, na vida das drogas, um neto. Talvez a sua carta seja uma dívida. Uma dívida que aos teus olhos é impagável. Eu não sei que carta você tem em mãos, mas eu sei muito bem o que você pode fazer com a sua carta. Você pode apresentá-la ao Deus que é refúgio, ao Deus que é fortaleza, ao Deus que é socorro presente na hora da angústia. Voltando ao Salmo 46 aqui, muito possivelmente, como eu disse, esse foi o contexto em que os coraitas, uma família de levita, músicos, escreveu este salmo. E sendo assim, a gente pode perceber que a declaração do salmista revela uma profunda experiência de fé, de confiança e de livramento do Senhor, que são expressões que definem quem era Deus para ele nos momentos mais difíceis da vida. E quem era Deus para eles? A primeira expressão que vai aparecer aqui, ou a primeira declaração, é de que Deus é o nosso refúgio. Refúgio significa um abrigo, uma cobertura, uma rocha de refúgio. Refúgio é um lugar onde você pode se esconder para buscar proteção contra um inimigo, contra uma intempérie, por exemplo. Refúgio ele não é um lugar de habitação natural. Quando alguém procura um refúgio é porque ele está longe de casa, ele está longe de segurança, ele está exposto a alguma situação e ele busca um lugar onde ele pode se colocar seguro. Refúgio é quando você está longe de pessoas que podem te ajudar ou te proteger. Refúgio é lugar para quando se está só ou em minoria diante do perigo. Mas quando você está passando por de repente aquela chuva, cheio de raio caindo, árvore caindo, de repente você está passando por uma situação ali onde você consegue se esconder, quando você chega a este lugar, você volta a sentir o quê? A segurança. Você passa a sentir paz, um alívio. O refúgio ele leva embora o medo. O refúgio ele te traz segurança, o refúgio ele garante a sua sobrevivência. Você já precisou fugir, se refugiar em algum lugar para se proteger? Talvez você precisou correr de um cachorro. Quem aqui já precisou correr de cachorro? Já precisou? Quem aqui precisou correr de um boi, pular a cerca? Já? Se fosse contar a história aqui, até uma história engraçada, né? Subir em árvore de repente, não é? Eu já precisei correr, subir em árvore às vezes, né? Ou talvez você precisou correr, não sei, de um assaltante, de alguém. De repente de uma assombração. Você está com tanto medo, achou que era uma assombração, você saiu correndo. Correu 3 quilômetros. Por causa de uma assombração, não sei o que pode ter sido. Aconteceu com os discípulos, não foi, pastor Renato? Semana passada? Será que é um fantasma andando sobre as águas? Não, meu filho, era Jesus mesmo. Mas Deus, meus queridos, Ele é o nosso eterno refúgio, porque a gente sempre estará exposto,
Sempre estaremos expostos às intempéries da vida, aos perigos da vida, aos inimigos que são muito mais fortes e muito maiores do que nós. A pergunta é: qual tem sido o seu refúgio diante das lutas? Aonde você pode se esconder? Para quem você pode pedir ajuda? Deus é o nosso refúgio. Agora, além de refúgio, o salmista também declara que Deus ele é fortaleza. Embora a gente possa olhar aqui, ler o versículo e talvez dizer: isso é a mesma coisa, na verdade não é. Não é. A fortaleza, ela significa uma torre alta, um lugar fortificado. Olha só, olha as muralhas daquele lugar. Para quê? Para proteger uma cidade, um território de seus possíveis ou eventuais inimigos. Naqueles dias as cidades elas eram protegidas por muros para evitar a invasão de ataques de outros inimigos. Senaqueribe ele havia rodeado Jerusalém, ninguém entrava, ninguém saía. O poder bélico do exército assírio iria provavelmente derrubar as muralhas de Jerusalém ou invadir os portões de Jerusalém. Eles não iriam resistir por muito tempo. Mas o salmista expressa que Deus era a fortaleza dele. O que ele estava dizendo era: olha, eu não confio na muralha de Jerusalém. Eu não confio naquilo que é material e terreno. Eu não confio naquilo que pode ser destruído ou invadido pelo homem. Ele confiava na fortaleza divina. A fortaleza, a semelhança do refúgio, ela traz também proteção e segurança. Mas a fortaleza ela é um lugar conhecido. A fortaleza não é algo que você acha improvisado para se esconder. Ela é um lugar íntimo, ela é um lugar de convivência. A fortaleza ela foi construída para isso. A fortaleza é um lugar que eu conheço. Quando eu busco uma fortaleza, é porque o inimigo sabe provavelmente onde eu estou e ele está por perto. Quando eu estou num refúgio, talvez eu esteja me escondendo. Aconteceu com Davi. Quando ele fugiu de Saul, ele se escondeu aonde? Ele se refugiou numa caverna. Ele não se refugiou num palácio. Ele se refugiou numa caverna. Mas a fortaleza, quando você está na fortaleza, o inimigo ele te cerca. Ele tira os seus caminhos, não há para onde fugir. E aí só nos resta uma coisa: confiar na proteção e na segurança, na força que a fortaleza pode nos dar. Uma criancinha pequena, quando ela está caminhando próximo do pai ou da mãe, ela se afasta um pouquinho. Se ela vê algum cenário, alguma situação ou alguém que possa gerar um medo no coração dela, o que ela faz imediatamente? Ela volta correndo, ela gruda ali, não é? Na perna do pai e da mãe. Por quê? Para ela, o pai e a mãe é a fortaleza. Deus é a nossa fortaleza. É só em Deus que nós podemos confiar. O Salmo 20, versículo 7 diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, de guerra. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. O Salmo 27, 1, a segunda parte diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Onde, ou melhor, em quem está depositada a nossa confiança? Quem é a nossa fortaleza quando estamos rodeados por situações onde nós não vemos escapatória? Que Deus seja a minha e a sua fortaleza. Mas aí eu te pergunto, se você está longe da fortaleza, se você está passando por uma situação de perigo, busca um refúgio, mas você não encontra. E aí você está completamente exposto diante do inimigo do perigo. Como diz aquele provérbio antigo, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. O que você faz numa situação dessa? Você grita, você não é? Você grita o quê? Socorro! Deus ele é refúgio, é fortaleza, mas ele também é socorro. Eu posso gritar. E ele fala que Deus ele é esse socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso socorro.
A ideia aqui da expressão dessa palavra é um clamor mesmo por socorro, é um grito desesperado de quem reconhece a sua fragilidade diante do perigo, mas também de alguém que humildemente reconhece a sua incapacidade, a sua insuficiência e a sua fraqueza diante daquela situação. O salmista no Salmo 121, versículo 1 e 2 diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Ele diz: o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Agora, o que acontece é que muitas vezes, infelizmente, nem todos temos a coragem de gritar por socorro. Talvez por medo de se mostrar vulnerável. Talvez por confundir a aparência religiosa com poder espiritual. Tem muita gente esperando Deus mandar um anjo do céu, mas ignoram os santos anjos de carne e osso que Ele põe na terra para nos ajudar. Deus muitas vezes, queridos, Ele é como aquele bombeiro que prontamente enfrenta chamas, enfrenta um cenário caótico de descontrole, um acidente, para nos resgatar de uma situação de perigo ou de iminente risco de perdermos a vida. Deus, Ele está sempre pronto a nos ouvir. Deus está sempre pronto a nos ajudar. Deus está sempre pronto a chorar por você e com você. Mas também é preciso que nós clamemos, que nós reconheçamos que somente Deus pode nos socorrer. Quem é Deus para você diante da angústia da alma? Podemos dizer com fé que Deus é o nosso socorro? Independente de qual seja ou possa ser a eventual tribulação que você possa estar passando. O importante não é saber o que Deus pode fazer por você, porque Deus, Ele pode fazer todas as coisas, Ele é soberano. Mas o mais importante, sabe o que é? É nós sabermos quem é Deus para nós. Mais do que Deus pode fazer, o mais importante é eu saber quem é Deus para mim, quem é Deus para você. E isso é uma atitude de fé. A fé é um exercício. Na devocional da manhã hoje, o Nicolas falou sobre os heróis da fé, não é isso, Nicolas? É uma forte convicção. Eu creio que Deus está comigo. O mesmo autor de Hebreus, da devocional que ele leu, no capítulo 4, versículo 16, diz: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Misericórdia e graça não é algo que você e que eu mereçamos. Muitos de nós, às vezes, não gritamos por socorro, não buscamos refúgio, nem a nossa fortaleza em Deus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente não merece. Eu não sou merecedor disso. Eu quero dizer um negócio para você. Misericórdia e graça são para pessoas que não merecem, como eu e você. O trono da graça, ele se encontra disponível para que a gente possa se achegar, se prostrar e depositar talvez a carta que tem angustiado o nosso coração. Hoje o Senhor nos convida a irmos além do conhecimento de Deus por uma definição ou discurso religioso ou religiosa, ou de um conhecimento teológico. Ele deseja que nós o conheçamos pela experiência, dependência e pela fé. Agora em agosto fazem 2 anos que eu
fui submetido a um cateterismo. Muitos de vocês conhecem a história. Eu recebi um diagnóstico de aterosclerose enquanto fazia exames de check-up e fui evoluindo nos exames até o cateterismo. Eu tenho artérias secundárias com 70%, 80% e 90% de obstrução de placas de gordura. Eu fui acompanhado por um médico, um amigo muito querido de São Paulo, que me acompanhou o meu caso, me acompanha até hoje e me prescreveu medicações de uso contínuo para controle de colesterol, né, afinar ali o sangue, e vou continuar fazendo uso dessa medicação até o final da minha vida. Mas antes que eu tivesse um protocolo definitivo de tratamento, um dos médicos que avaliou o resultado do meu exame, ele falou, olha, o seu caso não dá nem para colocar stent. O seu caso é um caso de cirurgia cardíaca, você precisa de uma safena e 2 mamárias. E ele, de uma maneira muito simples, puxou ali uma guia, e ele foi lá e escreveu encaminho para a cirurgia cardíaca. Ela está lá na minha gaveta até hoje. Queridos, eu fiquei sem chão. Confesso para vocês que aos 43 anos não era um script, um pior do prognóstico meu, ter que passar por uma cirurgia cardíaca, ainda que isso possa vir a acontecer futuramente, e eu tenho consciência disso. Mas não era algo que eu tinha projetado nos piores cenários que a minha ansiedade já possa ter me levado. Até porque eu não era uma pessoa tão indisciplinada assim, em relações de saúde, fisicamente. E naquele dia eu cheguei em casa muito triste mesmo. Como alguém me disse, para mim aquilo lá foi quase uma sentença de morte. Mas eu resolvi tomar uma decisão naquele dia, naquele momento. Eu peguei aquela guia, eu fui até o meu quarto. Eu ajoelhei no chão. E eu coloquei ela diante de Deus. Falei, Deus, está aqui. Essa é a carta que eu recebi hoje. Para mim, talvez não tivesse mais esperanças. E eu me ajoelhei e eu orei, colocando isso diante do Senhor. E eu apresentei diante do Senhor. Fazem 2 anos. A aterosclerose não é uma doença que tem cura, irmãos. Uma vez que as placas de gordura elas vão se juntando ali na artéria e elas vão até corrompendo ali a artéria, não volta atrás. Não tem medicação que dilui placa, recapia vias arteriais. Não tem. Eu queria que tivesse. A pergunta que eu mais fiz foi o que eu mais pesquisei. Eu falei, Eric, não tem. Tem jeito. Eu não fui curado. Mas é possível que, por um tratamento, a situação não venha a piorar. Não é só o tratamento medicamentoso ou uma cirurgia. Você precisa mudar estilo de vida. Você precisa fazer atividade física, você precisa gerenciar estresse. Você precisa cuidar da sua saúde mental. Eu faço terapia. Já fazia um tempo atrás, parei, voltei a fazer. Não tenho problema nenhum com isso, tá? Se você tem, fique tranquilo, eu não tenho. Não é uma fraqueza espiritual isso para mim. Você precisa ter um convívio social, até pequeno grupo. É bom se você tem algum problema de saúde, sabia? Convívio social, igreja, fé, espiritualidade. Então me armei. Algumas coisas já conhecia, outras não. Esse ano, em abril, eu fiz um exame. Chama exame ergoespirométrico. É um exame de esforço na esteira, como muitos de vocês já fizeram, mas ele vai ali com aquela máscara de oxigênio para também avaliar a sua função cardiopulmonar. É a 3ª vez que eu faço esse exame desde então. E o objetivo desse exame ele é muito simples, apesar de ser um exame com muitas variáveis ali, complexas e até difíceis de entender para a gente que é leigo, né? Mas o objetivo principal é saber o seguinte:
o quanto seu corpo tem capacidade de ser demandado em oxigênio para atividade física. E aí existe um indicador, que é o que eles chamam de VO2 máximo. E o meu exame deu 103%. O que isso significa? Significa que a capacidade do meu corpo de demandar oxigênio para energia, ela está acima do esperado para a minha idade. Ou seja, hoje eu estou mais saudável de quando eu era são. Doente, estou mais saudável do que quando eu era são. Percebe? Por quê? Por causa da condição física. Ou seja, o meu coração ele precisa fazer menos esforço hoje para poder entregar sangue e oxigênio para as atividades que eu necessito. Ele está mais aliviado. É como se o motor tivesse ganhado mais potência. Interessante que, se a gente volta para a história de Ezequias, Deus respondeu a oração de Ezequias. No capítulo 19, versículo 20, ele diz assim: Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor. Agora é Deus falando para Ezequias. Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. E aí o texto segue, e no versículo 29 ele diz: A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano, vocês comerão do que crescer por si, e no próximo, o daquilo que brotar. No terceiro ano, porém, semeiam e colham, plantem vinhas e comam seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá. Lançará raízes na terra e dará frutos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: Ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo e nem constituirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e eu a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Amém? Eu não sei qual é a carta que você tem hoje, mas eu quero dizer para você, se você colocá-la diante do Senhor, Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai responder a sua oração segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, segundo a sua soberania. Eu não vou fazer apelo hoje aqui, mas eu quero fazer uma pergunta muito simples. Muito simples. Existe hoje em sua vida, em seu coração, alguma situação que você dependa única e exclusivamente da ação de Deus? Baixe a sua cabeça. Se hoje você tem uma situação em seu coração, se você recebeu uma carta assim como eu, e você precisa apresentar ela, ou você quer apresentar ela a Deus nesse momento, eu quero que nesta oportunidade você possa fazer isso diante de Deus. E se sim, faça apenas um sinal e eu vou orar pela sua vida. Talvez uma pessoa, um amigo, talvez por si mesmo. Talvez as coisas não andem indo bem na sua vida. Talvez você se sinta numa encruzilhada. Talvez você se sinta cercado por exércitos. Talvez você não veja saída para você. Se essa é a sua situação hoje, eu quero te convidar a você apresentar isso diante de Deus. Tem alguém que quer apresentar? Amém. Amém. Eu vou orar agora.
E eu vou fazer a oração que Ezequias fez. E se você quiser, acompanhe comigo aí no seu coração. Ó Senhor Deus de Israel, Tu que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os Teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras que hoje afrontam o meu coração. Agora, ó Senhor, nosso Deus, Tu que és o meu refúgio, Tu que és a minha fortaleza, Tu que és o meu socorro bem presente, dá livramento ao Teu servo e à Tua serva, para que todos saibam que só Tu, ó Senhor, és Deus. Em nome de Jesus. Amém.